Lucas capítulo 6, versículos 3 e 4, está escrito assim: que Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? Note que nessas duas perguntas o Senhor não só pergunta, mas ele afirma, dando veracidade aos fatos. O Senhor aqui nesse texto está falando com os fariseus, os escribas, que censuravam os discípulos, os apóstolos do Senhor, porque estavam comendo espigas de milho em dia de sábado. Mas note que o Senhor deixa claro: vocês não leram o que fizeram Davi, o que fez Davi? O que o Davi fez? Diga comigo: Davi comeu os pães da proposição na casa do Senhor. E você também está na casa do Senhor. E diga para quem está do lado: tem bom preço para você, viu? E você vai sair daqui hoje alimentado e fortalecido. Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, eu com suas mãos, vou usar o Senhor e a sua palavra. A melhor salva de palmas que seja Deus. Feche os seus olhos, aplaudindo e vá também glorificando Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, bendito e todo-poderoso. Nós unimos, meu Deus, para te cultuar, para te adorar, para glorificar o nome do teu nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua abertura e o teu poder. E menina que eu vou falar, não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, como então fala do pregador, da boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar, e produza o resultado para a nossa sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e você toma nota. Deus quer que a palavra dele esteja não somente no papel, no meio digital, mas que ela esteja em nosso coração. Deixa aí no texto livre que você já vai entender. Mas para entendermos do que o Senhor está falando com essas duas perguntas, temos que primeiro voltar na história para compreendermos melhor. Se você quiser acompanhando, vá acompanhando, senão vá anotando. Lá no livro do Êxodo, quando o povo sai do Egito, Deus os tira do Egito com uma terra prometida, Deus chama Moisés ao monte, o Monte Sinai. E Moisés vai passar no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, e lá no Monte Sinai Deus dá a Moisés a revelação do tabernáculo. Capítulo 25 até o 31 do livro do Êxodo é Moisés no monte recebendo a revelação. E Deus vai deixar claro que era para Moisés dizer ao povo para fazerem um tabernáculo, um santuário, que representaria a presença de Deus. Deus iria habitar no meio do seu povo. E se você ler o texto, Êxodo 25, Deus traz primeiro a lista de materiais, mas depois começa, e esses materiais desde o ouro, que era o material mais nobre, até a coisa mais simples, que era a pele de cabra, para que todos cujo coração se movesse voluntariamente poderiam contribuir. E aí Deus começa a descrição de dentro para fora, do lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos, até lá o pátio externo. Deus vai descrever o primeiro móvel, que é a Arca da Aliança. Deus vai descrever o lugar santo, e no lugar santo Deus descreve os móveis que deveriam estar lá, o candelabro de ouro que eles deveriam fazer, o altar do incenso, e o Senhor apresenta e diz também que eles deveriam fazer a mesa dos pães, os pães da proposição. Esses pães deveriam ser 12 para estar naquela mesa. No livro do Êxodo encontramos então toda a descrição do tabernáculo que deveria ser feito. E você sabe, claro, que o Antigo Testamento é a sombra do Novo, representa, tipifica aquilo que viria a ser esclarecido no Novo Testamento. O tabernáculo inteiro, diga comigo, fala de Jesus, aponta para Jesus. E você sabe que lá pelas tantas o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo está se prostituindo.
fizeram bezerro de ouro, estão cantando, dançando, Moisés intercede a Deus, mas desce lá, resolve a situação, Deus fica entristecido com a situação do povo, a rebeldia, a idolatria, a dureza do coração. Deus diz: eu não vou mais com vocês, eu vou mandar o anjo. E Moisés deixa claro: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E o Senhor diz: tá bom, Moisés, eu vou. Moisés quer ver a glória de Deus, e o Senhor disse: você não vai me ver pela frente, não, vai ver pelas costas, eu vou passar a minha vontade. E quando Moisés desce do monte, o rosto dele está resplandecendo. No capítulo 35 do Êxodo, então Moisés vai dizer ao povo aquilo que Deus havia dito: tragam as ofertas, o ouro, a prata, o cobre, os tecidos e tal e tal e tal. Começa então, de fato, a construção do tabernáculo. E esse tabernáculo, ele é concluído e termina o livro do Êxodo, no capítulo 40, com a glória de Deus vindo sobre o tabernáculo. Mas no livro de Levítico encontramos lá como deveria ser a prática da coisa, né? O serviço sacerdotal, as liturgias, como deveria ser feito. Lá em Levítico 24, a partir do versículo número 5, nós encontramos o texto dizendo, Deus instruindo e falando que na mesa dos pães deveria estar lá os pães e deveriam ser feitos de flor de farinha, ou seja, da melhor farinha, da prêmio, da número 1, da top, a melhor farinha para fazer os pães. E deveriam ser 12 pães, cada um representando cada tribo, né, de Israel. E cada pão, né, só para você entender, você imagina um pão, você sabe que no tempo bíblico o pão era mais ou menos nem visto de pizza. Você imagina um pão com 2 quilos? Um pão com 2 quilos. Você já comeu um pão desse tamanho? Eu me lembro que anos atrás, né, já faz alguns anos, a Gabi, minha filha de 15 anos, era pequenininha, só tinha ela. Meu cunhado e minha irmã nos convidaram para ir lá na praia, não lembro se era Mongaguá, Praia Grande. Fomos lá. E aí à noite fomos numa lanchonete jantar e tinha lá um lanche. Você imagina um lanche que é do tamanho de uma pizza, né? Imagina o pão que é tamanho, tipo um x-tudo do tamanho de uma pizza, dessa grossura assim, gigante o lanche. E o dono da lanchonete disse: ó, se comer tudo não paga. Eu falei: se comer tudo, quem vai aguentar comer isso tudo? Eu comi um pedaço, meu cunhado comeu um pedaço, minha esposa, enfim, minha irmã, todo mundo comeu, encheu a barriga e ainda sobrou para levar para casa, né? Pastor, mas está escrito 2 quilos, está escrito 2 quilos. Cada pão, 2 quilos de farinha, muita coisa, não? 12 pães. E além dos pães estarem em 2 colunas, né, de 6, tinha que estar lá naquela mesa também o altar do incenso. Diga para quem está lá: mesa fala de comunhão. Mesa fala de comunhão. Diga para quem está do lado: Deus quer comunhão com você, viu? Só que aí tem um detalhe. Os únicos que poderiam comer daqueles pães eram os sacerdotes. Ninguém mais. E tinha que ser sempre trocado aqueles pães. Tinha que comer e tinha que estar sempre pão fresco. Pão quentinho. Quem gosta aí de um pãozinho quentinho? Pastor, eu gosto, é bom demais. Pois é, pão com manteiga, né, pão com requeijão, enfim, aí vai a sua criatividade. Mas somente os sacerdotes poderiam comer daqueles pães. O povo que não era, né, da tribo de Levi, que não era descendente de Arão, quem não era sacerdote, não poderia comer. E eu quero ler, vai lá comigo em Levítico 24, porque Deus vai dizer o seguinte, Levítico 24, abra lá comigo. Eu vou ler os versículos 7 a 9, vai lá comigo, olha o que está escrito aqui. E sobre cada fileira, Levítico 24, versículo 7, e sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor em cada dia de sábado, isto é, se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. Então, concerto perpétuo é algo que não tem fim, eles deveriam sempre comer daquele pão. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles. O pão, né, das ofertas queimadas ao Senhor, também para o incenso, né, por estatuto perpétuo. Então era para comer o pão na casa de Deus, na mesa de Deus. Declare isso comigo: para comer pão na casa de Deus, na mesa de Deus. Os sacerdotes então faziam isso. E o tempo foi passando, né? E passou o tempo, e passaram os séculos,
Chega no tempo de Davi, aproximadamente aí 500 anos após Deus ter estabelecido isso, chega o tempo de Davi. Você bem conhece a história, né? Davi é ungido rei de sua casa, o Espírito Santo vem sobre ele vai ao campo de batalha. Depois que Deus dá aí uma grande vitória, né, matando Golias, Davi se torna herói nacional. Matou o gigante, removeu a afronta de Israel. Só declaro para quem está do seu lado: esse gigante vai cair, viu? Porque o Espírito Santo vai te encher, vai te ungir, vai te revestir. O Senhor é contigo. Davi se torna herói nacional. E o capítulo 18 começa dizendo, lá no primeiro livro de Samuel, que ele vai começar agora a lutar as batalhas do rei, se torna comandante do exército. E Deus diz: vai para cá, Davi. Ele vai com gente, vai com homens, e luta, e batalha, e vence. E as batalhas que ele trava, ele vence, porque o Senhor era com ele. Compreenda você que tem batalhas na vida para você travar. Agora entenda algo: as batalhas que é para eu travar, você não vai travar no meu lugar. E as que é para você, diga para quem está ao teu lado: é você, viu? Não queira correr, não, porque as batalhas que são para você, são para você. Muito bem, só que um belo dia estourou a música nas paradas de sucesso de Israel. Um belo dia, Davi volta de uma dessas empreitadas militares e dispara, né, uma música nas paradas de sucesso. Você lembra qual era a música? Saul matou milhares e Davi matou 15. Quando Saul ouve aquilo, ele já não tinha mais o Espírito Santo. Ele é tomado de inveja. A inveja vira raiva, a raiva vira ódio, e o rei Saul fica com desejo de matar Davi. Inclusive a própria escritura narra que em um determinado momento eles estão à mesa fazendo a refeição, e o rei Saul atira uma lança na direção de Davi, e Davi entendeu: eu tenho que fugir daqui, senão eu vou morrer. Ele foge, né, da casa. E dali a pouco o texto nos narra que ele vai fazer uma aliança com o Jonatas, um acordo para que o Jonatas, filho de Saul, porque o Jonatas não concordava com aquilo, o Jonatas viu que o pai dele estava fora de si, para que o Jonatas avisasse a Davi. E de fato o Jonatas vai avisar: Davi, vai-te embora. Davi, pega o beco que o meu pai quer te matar. O Davi então tem que fugir. E nessa fuga é que Davi vai parar lá na cidade de Nob. E é na cidade de Nob onde já está o tabernáculo, é na cidade de Nob onde estão os sacerdotes, e ele tem que fugir às pressas, porque outrora Davi era herói nacional, mas agora o rei invejoso, o rei, né, tomado de raiva, de ódio, agora o persegue. Davi agora virou então inimigo número 1 da nação. O rei o persegue injustamente. O rei o persegue sem que ele tenha feito mal nenhum. E não é só o rei Saul, é o exército inteiro. Saul vai com tudo contra Davi. E então, no momento de angústia, no momento de aflição, ele tem que fugir às pressas. E ele vai lá para Nob. Quando ele chega em Nob, ele vai ao sacerdote Emelec, faminto, esfomeado. E ele pega o pão. E o sacerdote vai dizer: eu não tenho um pão aqui nenhum comum. O que era o pão comum? Era o pão que qualquer pessoa poderia comer. Fala comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Eu vou ler somente o versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Note que quando Davi vai fugir de Saul, ele foi para Nob. E Nob era onde estava, diga comigo, a casa de Deus, o tabernáculo, a casa de Deus. Meu irmão, compreenda você que nos maiores dias de lutas e angústias, diga para quem está falando: não deixe de ir para a casa de Deus, porque tem lugar para você, tem repouso para você, tem refrigério para você. O melhor lugar para estar é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque tem alimento para você. Capítulo 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição. Por que pão da proposição? Esses pães estavam na mesa do Senhor, que o Senhor vivia mandar fazer. E esse pão, ele era oferecido a Deus, mas não era Deus que descia do céu para comer. Quem é que comia do pão? Ia comer o sacerdote. O sacerdote comia do pão. Que se tiraram de diante do Senhor, na leitura, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Note então que Davi vai comer do pão sagrado. Davi tinha fome, e o pão que tinha era pão sagrado. E este pão
representa de maneira clara essa comunhão, né? Já lhe disse que a mesa representa a comunhão. E o pão representa o quê? O pão aponta para quem? Quem foi que disse, 1000 anos depois, eu sou o pão vivo que desceu? Quem disse? Esse pão aponta para quem? Não, só quem está vivo, só quem está acordado. Quem tem mão, levanta a mão assim. Quem não tem, levanta o pé. Se você não tiver mão, levanta o pé, né? Esse pão aponta para quem? Jesus. Só que Jesus não tinha visto ainda, você sabe disso, né? Esses fatos aconteceram 1000 anos antes. O pão então aponta para Jesus. Mas note que Davi estava num momento de angústia. Ele estava sendo perseguido. Ele estava aflito. Vá comigo no Salmo 18. E no Salmo 18, Davi narra aqui um momento de angústia terrível que ele enfrentou. E assim como Davi, amados, eu e você também passamos por momentos de aflições, de lutas, de angústias. Davi vai dizer, eu vou ler a partir do versículo 1, Salmo 18, fácil de encontrar, não é? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a minha força, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua. Ele está sendo perseguido. Ele está num momento terrível de angústia. Note que ele deixa claro aqui, nos versículos 4 e 5, cordéis de morte me cercaram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Você sabe muito bem que tem situações da vida que acontecem, não é? Que a gente não se programa. Você se programa, por exemplo, né? Tem gente que é organizada, organiza a vida, tem uma agenda, né? Organiza os compromissos, tem a vida financeira organizada, trabalha com provisionamento, planejamento. Você sabe muito bem que tem gente que é totalmente desorganizada. Mas ainda que você seja uma pessoa completamente organizada, vamos dar um exemplo bíblico. Imagina que você seja o Jó, não é? O Jó, a vida é organizada. Ele é um trabalhador, um homem trabalhador, né? Ele dá emprego a muita gente, ele é um excelente marido, ele tem 10 filhos, ele é um pai intercessor, tudo está organizado, tudo está certinho, cada coisa no seu lugar, mas do nada o negócio vira. Note que aqui o texto diz que laços de morte me surpreenderam. Você se programa para ficar doente? Eu acho que eu vou no médico e descobrir um câncer, um HIV. Você se programa para isso? Às vezes isso acontece, não? Você se programa, eu vou sair, eu vou arrebentar o carro, bater, virar um prejuízo de 10 mil, 20 mil, 50 mil. Às vezes acidentes acontecem, não acontece? As lutas da vida chegam, as adversidades da vida acontecem, não é? Como fazer? Como lidar? O Senhor Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições. Se entregue a elas. Foi o que ele disse? Não se entregue logo, desista logo, desanima logo. Foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse depois de dizer que não teríamos aflições? Ele disse o quê? Você lembra? Mas tenham. Só pergunta para quem está do lado: tu tem? Porque falar até papagaio fala, né, irmão? O difícil é na hora da luta, o difícil é na hora da angústia, o difícil é na hora do diagnóstico da doença, o difícil é na hora da batida do carro, o difícil é na hora do momento da aflição. Falar é fácil, o difícil é na hora da prova, do problema, da adversidade. Davi está diante de uma grande luta, algo que ele nunca vivenciou. Tem um rei louco, um rei que está com ódio dele, quer matar ele, um exército inteiro atrás dele, querendo ele morto. Que angústia terrível! Laços de morte cercaram. Muita gente aí fora, como é que é uma situação de angústia extrema? Vai para a bebida, vai para o cigarro, outros se afogam na comida, nos doces, nos sorvetes da vida, não é? Outros, não é? Se metem em drogas, outros caem na chamada doença do século. Qual é a doença do século? Você sabe? Depressão. Seríssimo.
não é? Seríssimo. Você sabe muito bem que a maioria dos estudiosos, especialistas da área, falam de alguns sintomas da depressão: tristeza prolongada, não é? Desejo de isolamento, a pessoa se isola, não quer ver ninguém, não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém. Sintomas perigosíssimos. Como é que a medicina trata? Remédio, Rivotril, diazepam. Não consegue dormir? Toma Zolpidem, não é? Tome remédio, tome remédio, tome remédio. E o psicólogo lá ouvindo, ajuda, a medicina sim, até ajuda, mas tem coisa, meu irmão, que é só o médico dos médicos para tratar. Tem coisa que o médico humano não vai poder tratar, mas o Senhor tem poder de entrar no teu coração, no profundo da tua alma. Foi Ele que te gerou, foi Ele que te formou, é Ele que tem uma palavra viva que vai entrar no teu coração, que vai te levantar e te renovar. Ô, pastor, vai me ajudar? Não faz nada, irmão, vai, acompanha, faz acompanhamento, toma um remédio direitinho, mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe de se alimentar da palavra. O Davi foi se refugiar aonde? Na casa de Deus. Ele foi comer o quê? Dos pães da mesa do Senhor. Dos pães da mesa do Senhor. Ele estava em angústia? Estava. Ele estava em aflição? Estava. O que ele fez? Ele comigo invocou o nome do Senhor. Ele comigo clamou a Deus. Na hora da luta, da aflição, o Senhor vai ter o seu refúgio, vai ser a tua fortaleza, o Senhor vai ser a tua salvação, o Senhor vai ser o teu libertador, o seu escudo. Não queremos aqui? Não que começou o salmo dizendo: o Senhor fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, versículo 2, o meu lugar forte, o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ele foi correr para onde? Para a casa de Deus. Ele foi comer o quê? Os pães da mesa. Ele foi buscar comunhão com Deus, que ele sabia que ainda que o homem o perseguisse, em Deus ele teria segurança e proteção. Ainda que os inimigos chegassem, o Senhor estaria com ele. E compreenda você que a palavra de Deus, meu irmão, o pão representa a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela é mais penetrante que espada alguma, dois gumes. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Ela nos alimenta, ela nos sustenta. Um outro exemplo, você lembra lá do grande profeta Elias? Certa feita, ele desafia os profetas de Baal, ele mata os profetas de Baal, depois Deus manda fogo do céu e prova que ele de fato é Deus, e depois que a Jezabel toma notícia daquilo, manda um recado para ele: Elias, em 24 horas você vai estar morto, eu vou matar você. O Elias é tomado de medo, sai uma corrida desenfreada, desde Samaria até Berseba, deserto de Judá. Para quem não entende geografia bíblica, pensa que ele saiu daqui e foi ali na Vila Dias, 10 minutos de caminhada. Foi não, irmão, 160 quilômetros. Camarada correu feito um louco, um maratonista, com medo de morrer. Chegou lá no deserto, deitou debaixo de um zimbro. O que ele pediu para Deus, você lembra? Pediu para morrer. Ainda bem que Deus não faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Fica para quem está do lado, ainda bem que Deus conhece teu coração, né? Deus disse que tu quer, do jeito que tu quer, o negócio era feio, hein? Deus conhece o coração. O Elias desfalece tão cansado, mas Deus mandou um anjo, e o anjo levou o que para ele? Você lembra? Diga comigo: pão e água. E ele comeu, e ele voltou a dormir, mas dali a pouco, talvez ele pensou que estivesse sonhando, o anjo disse, cutuca ele: acorda, Elias, levanta, come e bebe, porque o caminho, a jornada será longa, será cumprida. E ele comeu, e ele bebeu, ele se levantou, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Deus tem uma comida poderosa para você, e comigo essa comida é a palavra do Senhor. Você pode ter chegado aqui hoje em angústia, você pode ter chegado aqui hoje em agonia, a luta pode estar travada na tua vida, na tua saúde, no teu trabalho, mas Deus tem socorro para você, tem livramento para você, tem olhos presos para a tua cabeça, tem palavra para fortalecer o teu coração. Volta comigo em Lucas 6, versículo 3, onde começamos a mensagem. Lucas 6, 3. O Senhor, falando com fariseus, escribas, críticos, que o apontavam, ele diz, preste atenção: e Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Somente até aqui. O que fez Davi quando teve fome? O que você faz quando tem fome? Opa, só vou comer, claro, tem que comer, não é? Saco vazio não para, tem que comer. Você sabe muito bem que o alimento, é o combustível para o nosso corpo. Saco vazio não para, nós temos que comer.
E à medida que vamos comendo, agora pare e pense comigo. Vamos fazer uma conta simples, acompanhe o raciocínio. Suponha, né, para a conta ficar fácil, que num dia inteiro você come 1 quilo de comida. 1 quilo só, o dia inteiro. Conheço uns garotinhos ali que comem 1 quilo numa refeição. Né? Tem uma turminha aí que já está levantando a mão confessando. Mas vamos deixar 1 quilo o dia inteiro para a conta ficar fácil. E 1 quilo por dia, um ano dá 365 quilos. 10 anos dá 3.650 quilos. 20 anos já dá 7.300 quilos. Quem tem mais de 20 anos? Não precisa falar a idade não. Só quem tem mais de 20 levanta a mão. Quem tem mais de 30? De 40? Meu irmão, a cada 10 anos, 3.650 quilos. Se comer só 1 quilo por dia. Suponha você que já passou dos 50. Se você já passou dos 50, irmão, você já comeu quase 20 toneladas de comida. Pastor, dá para parar de comer? Você consegue? Dá? Claro que não. Porque o nosso corpo precisa de comida. Mas você sabe muito bem que existem diversos tipos de alimento, não é? Lá desde o início, Deus criou, não é, tudo para comermos. Você já reparou as frutas, a variedade, as cores, os sabores, as texturas? Amados, comer traz prazer. Já lhe aconteceu, por exemplo, depois do café da manhã, um almoço, uma janta, você tem aquela sensação de prazer, dá até um sono, uma moleza. Por que é isso? Porque essa parte aqui, o estômago, o intestino, manda um comando para cá, uma sensação para cá. De quê? De prazer, de saciedade. Estou satisfeito, estou cheio. Então, quando a pessoa está cheia, satisfeita, ela tem prazer. Mas você sabe muito bem, à luz da Escritura, que Deus espera que eu e você jejuemos, né? Não temos uma ordem expressa, mas Deus espera que eu e você jejuemos. Aliás, diga-se de passagem, o Senhor Jesus deixou claro: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Escriba e fariseu jejuavam 2 vezes por semana. Lembra lá daquele que Jesus conta a parábola, que foi orar, batendo no peito, jejum 2 vezes por semana? Pois é, pensa você com você mesmo. Você já jejuou no mínimo 1 vez por dia, o dia inteiro. O dia inteiro. 2 dias, 3, 5, 10. Jejum é um ato na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando jejuamos, quando comemos, a sensação que vem daqui para cá é de prazer. Quando jejuamos, o que é que o estômago e o intestino manda para cá? Fome, comida. E qual é o resultado aqui? A princípio, dor de cabeça. Dá uma dor de cabeça violenta, mas você conhecer o corpo, vai passar, irmão. Vai passar só o primeiro dia, primeiro, segundo talvez, depois passa. Segundo, terceiro dia você não sente mais fome e consegue fazer tudo normal. Tudo normal. Como assim, mano? Consegue trabalhar, consegue ir para a academia, malhar, consegue, eu falo por experiência própria. Consegue pegar peso, levantar ferro, tranquilamente, não é? E de onde é que o corpo tira energia, pastor? Do lugar que você acumulou, da gordura, não é? Só que a palavra de Deus, ela é alimento, não para o corpo. O alimento para o corpo é a comida, é o arroz, é o feijão, enfim. Ela alimenta o nosso coração, a nossa alma. A palavra nos diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias, ele estava no deserto. Depois ele teve, e é no momento de fome que o diabo veio tentá-lo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, diga essas pedras que se tornem em pães. E Jesus, você lembra qual foi a resposta? Não, todos iam a sua voz, mas de toda a palavra que sai da boca, o corpo já estava com fome. Você sabe quando a pessoa está com fome, não apetite. Quando a pessoa tem apetite, ela escolhe o que quer comer. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Isso é apetite, irmãos, não é fome não. Porque uma pessoa com fome, um pão seco vira um banquete. Uma pessoa com fome come o que? Ela não fica escolhendo, não.
Mas mesmo o corpo do Senhor Jesus estando debilitado, de fato, com fome, uma fome verdadeira, ali era fome, 40 dias sem comer nada, ele vai dizer para o diabo que nem só de fome vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Compreenda você então, que do mesmo jeito que a gente come comida física todo dia, diga para quem está falando, todo dia tem que se alimentar da palavra, todo dia tem que se alimentar, porque se você não se alimentar da palavra, você vai ser um cristão fraco, vai ser um cristão raquítico, vai ser um cristão doente, e corre o risco de morrer na fé, e a palavra fala disso. 1 Coríntios 11:30, Paulo vai dizer, por causa disso, entre vós fracos, doentes, que dormem, reporta, morreu. A igreja que sabe, Jesus diz, tem nome de que está vivo, mas está morto. A palavra do Senhor é espírito de vida. Diga para quem está ao teu lado, ele tem vida para você, ele tem alimento para você, ele tem renovo para você, ele tem força para você. O que Davi fez quando teve fome, ele comeu. Agora compreenda você, que ele comeu pão na casa de Deus. Quando a pessoa tem fome de Deus, ela já sai de casa, do trabalho, já no coração, Deus vai falar comigo hoje, eu vou sair saciado, eu vou me alimentar, eu venho com o coração aberto, eu quero ouvir a palavra. Mas quando ela já está empanzinada, empanturrada, não é uma pregação, eu já ouvi, eu já sei, eu já conheço, não tem fome não tem mais fome. Davi, quando teve fome, ele comeu. Mas note o versículo de número 4. Você está comigo em Lucas 6? Quem está vivo ainda, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Glória a Jesus. Como entrou na casa de Deus. Não está vendo? Ele entrou na casa de Deus. Tomou os pães da proposição e os comeu. E deu também aos que estavam. Note que ele não queria o pão só para ele. Ele dividiu o pão com quem estava com ele. O que é isso na prática, pastor? O que é isso na prática? Deus tem palavra para você, irmão. Deus tem promessa para você. Deus tem alimento para você. Mas não só para você, não. Diga para quem está do lado, é para a tua família também. É para o teu marido, é para a tua esposa, é para os seus filhos. É lá no teu trabalho. Através da tua vida, Deus vai abençoar a tua casa. Através da tua vida, Deus vai abençoar o teu trabalho. Deus abençoou o Potifar por causa do José. Deus abençoou o Labão por causa do Jacó. Deus vai abençoar a tua casa por amor a você. Deus vai abençoar o teu trabalho por amor a você. Creio e tome posse em nome de Jesus, porque Deus não deve nada a ninguém. Davi estava na casa de Deus, e Davi mesmo vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender o seu santuário. O Davi come aquela palavra, come aquele pão, dá aos seus homens, e ele está fugido, ele está às pressas. E ele pergunta para os sacerdotes, Aimeleque, tem alguma espada aí? E o sacerdote diz, depois você confere lá, primeiro livro de Samuel 21, ele diz: só tem a do Golias, que você matou. Ele falou: certo, daqui. E ele leva. E ele sai de lá. A princípio ele vai ao meio dos filisteus, fugindo de Saul, mas depois de lá, ele vai para a caverna de Adulão. Ele vai se esconder lá. E na caverna de Adulão, o texto nos diz lá, primeiro livro de Samuel, vai lá comigo, eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2. Primeiro livro de Samuel 22, versículos 1 e 2. O capítulo 21 narra quando Davi foi lá e comeu do pão, comeu, se alimentou deste pão, ele e os homens que com ele estavam. 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ali. E se juntou a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Note, ele está escapando, ele está fugindo, ele foi para uma caverna, mas lá na caverna, a família se uniu a ele. Meu irmão, quando você está alimentado com a palavra de Deus, você vai levar a palavra de Deus onde você estiver, e a tua família vai junto em nome de Jesus.
Diga para quem está do teu lado, creia, porque tem salvação para a tua família. Pastor, mas você não conhece as peças que tem lá na minha casa. Se você não crer, quem é que vai crer? Se você não se colocar na brecha, quem vai se colocar? Se você não interceder, quem vai interceder? Se você não profetizar, quem vai profetizar? Porque o Davi se alimentou do pão, agora ele tem força para levantar uma espada. E a palavra de Deus é pão que alimenta, mas a palavra de Deus também é o Espírito, é a espada do Espírito. E agora a família dele se junta a ele. Mas não é só a família. No outro versículo diz: toda a casa do seu pai. A família se uniu. A família se uniu. Mas o versículo 2 diz mais: todo homem que se achava em apelos, endividado, todo homem de espírito desgostoso. Meu irmão, a luz natural dos olhos humanos, quem é gente desse jeito? Você que é perto de você, pessoa apertada, te pedindo dinheiro toda hora. Já te pediram dinheiro emprestado? Você imagina 400 de uma vez? Estou precisando de uma grana aí, 10, 15, 1000. Esses dias, né, o irmão me manda mensagem desesperado: passou, o agiota está aqui, eu preciso de 1.400. Eu falei: eita Deus, não peça grana não, né? O agiota está aí. Você imagina esse monte de gente apertada, você imagina um monte de gente endividada, você imagina um bando de gente, um bando de homem com espírito desgostoso. Você já viu aquele desenho animado lá da hiena que diz: ó céu, ó terra, ó vida? Você já viu? Você imagina 400 anos desse jeito, desanimado, querendo que o mundo termine barrando para morrer encostado. Você tem gente assim, desanimado, vitimista, pessimista, negativista. Meu irmão Davi poderia dizer: sumam daqui que eu não quero ver a cara de vocês. Não quero nem saber de gente assim perto de mim, porque tem gente que faz isso, sim ou não? Opa, se tem. Opa, se tem gente que faz assim. Mas note que ele estava alimentado. Mas note que ele carregava a espada. Diga comigo que a palavra é a espada. Ele diz aqui ainda o versículo 2 que Davi se fez chefe deles. E esses homens aqui, esses aqui em apelo, esses aqui endividados, esses aqui de espírito desgostoso, eles vão se tornar o que depois? Diga comigo, a elite de Davi. Diga comigo, os valentes de Davi. Sabe por quê? Porque Davi era cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Davi estava alimentado da palavra. Talvez gente endividada e desgostosa esteja lá na tua casa, na tua família. Talvez hoje você chegou em apego de endividado com o Espírito desgostoso, mas o Espírito Santo está aqui. Ele vai te ungir, ele vai te encher, ele vai te fortalecer e vai colocar na tua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você vai levar vida lá para a tua casa, você vai levantar gente, você vai estender a mão, e o Espírito Santo vai fortalecer e vai levantar homens e mulheres valentes que vão lutar e batalhar e vão vencer em nome de Jesus. Esses homens se tornaram elite de Davi, se tornaram os valentes de Davi. Davi se fez chefe deles. Meu irmão, um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Saiba que Deus tem poder de transformar a tua realidade, a tua vida. Deus tem poder para te socorrer, para te livrar, para te abençoar, para te dar vitória. Se você não crê, quem vai crer? Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Davi foi para onde? Estava na casa de Deus se alimentando do pão da palavra. João capítulo 6, versículo de número 35, vai lá comigo. João 6, versículo 35. Você sabe muito bem que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. João 6,35, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que tem a água da vida para saciar a tua sede. É Ele que tem promessa para você. É Ele que prometeu para você vida com abundância. É Ele, né, que deixa claro, a palavra dele deixa claro: em Cristo somos mais do que vencedores. E uma pessoa cheia do Espírito Santo vai influenciar quem está à volta. Pastor, mas tem gente negativa demais perto de mim, então você tem que se encher mais do Espírito Santo, não? Ô pastor, mas tem gente falando tanta palavra contrária, por isso você tem que se alimentar da palavra de Deus e levar a palavra para esse povo.
e levar a presença de Deus, palavra de Deus, usar a espada do Espírito. Ô, pastor, mas é tanta luta, é tanta angústia. Não era o que o Davi estava passando? Angústia, perseguições, aflições. Meu irmão, minha irmã, não deixe de se alimentar da semente da palavra, do pão da palavra. Para terminar, vai lá comigo no Salmo 126. Olha o que diz aqui, o Salmo 126. Pega aí comigo. Eu vou ler somente o versículo de número 6. Salmo 126. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem já acordou, diga amém. Glória a Deus. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, como? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Diga comigo, a preciosa semente é a palavra de Deus. E a semente aqui representa a semente do trigo, e com o trigo se faz o pão, e o pão representa a palavra de Deus, e o pão representa o próprio Senhor Jesus, e Ele é o pão vivo que desceu do céu, e a palavra dele é a espada do Espírito, e Ele vai te fortalecer, Ele vai te revestir, Ele vai te livrar, Ele será contigo, e através da tua vida Ele vai abençoar a tua casa e a tua família. Quem crê, toma posse e diga glória a Deus. Se coloque de pé, então, nós vamos invocar agora o Senhor. Porque Davi, na hora da angústia, ele invocou o Senhor. Ele se encheu da presença de Deus, ele se fortaleceu no Senhor, ele fez o Senhor a sua fortaleza, ele fez o Senhor o seu rochedo, o seu lugar forte, ele fez do Senhor o seu alto refúgio. Eu não sei quais são as angústias que você tem vivido, quais são as aflições que você tem enfrentado. Eu sei que o Senhor Jesus, ele preparou uma mesa. E um belo dia, ele pegou o pão e ele disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Olha que coisa tremenda. E ele se entregou por mim e por você. Ele morreu, é verdade, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele é o pão da vida. Essa semente da palavra tem que estar no coração. Uma pessoa que tem vida vai dar vida para as outras, vai levar vida através da palavra. Agora, uma pessoa morta vai matar os outros com palavras. A vida e a morte estão no poder da língua. E nós temos que nos alimentar todo dia com a palavra. E deixar a palavra entrar não somente no ouvido, mas no coração. E levar essa palavra que está à nossa volta. Davi comeu, mas não somente ele, todos os que estavam com ele. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivido. Você sai daqui fraco hoje, se quiser, porque o Senhor quer te fortalecer. O Espírito Santo quer te renovar e te revestir e te abençoar. Davi enfrentou muitas lutas, é verdade, mas venceu, sim ou não? Sim. E diga para quem está ao teu lado: nós já somos mais do que vencedores. Amém? Tem fé para orar? Vai para o lugar dentro da frente, vem todos. Nós vamos orar e eu vou ungir com óleo também, porque o óleo é símbolo do Espírito Santo. Vamos orar e eu vou ungir. Davi teve fome. Davi teve fome e se alimentou. E nós temos que ter fome de Deus, da palavra de Deus. E essa palavra tem que ser levada a quem está à nossa volta. Pode vir pertinho, quando ele estou cheiroso, não vai sair correndo não. Nós vamos orar. Mas abra o seu coração. Quem sabe das angústias que tem vivido é você. Quem sabe das aflições, das lágrimas derramadas, né? Acabamos de ler o texto. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Note que está no gerúndio, né? Andando e chorando. Diga comigo, só não pode parar. Ainda aqui, se vai chorando, continua andando, continua se alimentando da palavra. Amém? Continua se alimentando, você vai estar de pé na fé. Continua se alimentando, porque a palavra é viva. Continue se alimentando, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus prometeu para o Davi que ele ia ser rei. Ele foi ungido rei. Demorou um tempo, mas a palavra se cumpriu. O que foi que Deus prometeu? Pastor, Deus prometeu salvação para a minha família, Ele vai salvar. Pastor, Deus prometeu salvar e restaurar meu casamento, Ele vai fazer. Pastor, Deus prometeu me curar, Deus vai curar. Pastor, Deus prometeu me encher com a presença dEle, Ele vai encher. Ele vai revestir, Ele vai batizar com fogo. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Amém?
nós vamos orar. Mas antes de orar, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora. Dê um sinal com a sua mão. E o receba. E o receba. Todos já receberam? Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença do Senhor? Então, amém. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Na hora da angústia, da luta, da adversidade, nós temos que clamar ao Senhor. Nós vamos orar e daqui a instante eu vou passar te ungindo com óleo, viu? Vou te ungir com este óleo aqui, ó. Este óleo é separado para isso. Separado para te ungir, para te revestir. Preste atenção. Nessa primeira oração, peça para o Espírito Santo encher, para ele te revestir. Depois nós fazemos uma outra oração e você pede todas as vitórias que precisa. Mas pede agora a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque na presença de Deus há alegria perpetuamente. Na presença de Deus temos refrigério para a alma, paz para o coração.